Olá, meu nome é Fabiana da Silva Boys e hoje eu tô aqui para falar de um tema que é o medo. Bom, a razão a qual eu comecei a pensar sobre esse tema é porque os meus alunos leram um artigo, né? Eu pedi para que eles lessem um artigo que é como você pode utilizar o medo para o seu próprio benefício. Eu acho que quando você para pensar sobre o que é o medo, é importante nós entendermos que todos nós temos medo, né? Medo de altura, medo de falar em público, medo de errar. Isso é natural. Então, muitas vezes a nossa sociedade tem esse estigma de que, né, seja sempre corajoso, não tenha medo de nada. Gente, isso é surreal. Todos nós, seres humanos, já nascemos com o nosso cérebro que é alinhado, que tem internalizado ter medo, muitas vezes pro nosso próprio bem. Então, quando você pensa, você tá lá numa montanha, num prédio super alto, por que você não chega bem na pontinha lá do prédio? Porque tem algo aqui no seu cérebro falando que é perigoso, é uma sensação de perigo. O que a gente tem que tomar cuidado é que essa sensação de alerta, de perigo, não esteja ligada o tempo todo, ou melhor, se ela estiver ligada o tempo todo, o que a gente pode fazer para conseguir não matar o medo, porque eu acho que isso é utópico falar isso, mas conseguir lidar com ele, conseguir desviar do medo e enganar para que o nosso cérebro não seja aquela ferramenta que vai nos impedir de realizar os nossos sonhos. Então, um exemplo que eu posso dar ou pensar, né, é sobre a questão de como muitas vezes nós procrastinamos para fazer algo, né? Nós muitas vezes demoramos para fazer um projeto, ou um trabalho da escola, ou um trabalho da faculdade, ou a preparação para aquela reunião, porque tem aquela questão do medo, né? Porque nós pensamos muito na questão do resultado. O que vai acontecer se eu falhar? O que vai acontecer se der errado, né? E é natural que nós pensamos desta forma porque nós somos seres humanos, né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa consciência de não deixar que o medo controle as nossas ações e que ele seja o agente que controle a nossa vida e que determine o que nós vamos ser e onde nós vamos chegar. Então, tem tantos exemplos que eu posso dar, mas quando a gente pensa na questão de, por exemplo, você ir para um trabalho novo, gente, como é difícil, né? Você sair daquela sua zona de conforto, né? É claro que você já está acostumado com as pessoas, você já está acostumado com o ambiente, com o trajeto, mas muitas vezes, muitos de nós ficamos ali parados naquela mesma coisa porque simplesmente nós temos medo do novo e é normal você ter medo do novo. Porém, eu acho que é importante a gente tentar lembrar que nós só vamos conseguir ultrapassar todos os medos que nós temos se nós tivermos consciência deles e admitirmos, peraí, eu tô com medo disso, o que eu posso fazer, né? Então, na verdade, nenhum de nós queremos falhar, né? Nenhum de nós queremos cometer erros, sempre. Então eu acho que por isso que tem essa questão da naturalidade de você ter medo de errar. É por isso que muitas vezes nós estamos em uma sala de aula e o professor nos chama e você simplesmente congela. Eu lembro de estar dando aula aqui por muitos anos, né? Eu dou aula de inglês desde os 16 anos. Então, põe lá, sei lá, uns 21 anos de lecionando. E uma certa vez, uma amiga minha me convidou para fazer aulas de tênis. Gente do céu, quando o professor, o instrutor, chamava meu nome, me dava um gelo no estômago que eu falava, eu vou tacar essa bola lá do outro lado e todo mundo vai dar risada. E foi a primeira vez que eu comecei a pensar como que algo que para mim é tão simples na sala de aula, né, o inglês ou literatura, para os alunos também pode ser aterrorizante, pode ser horrível. Então, ali foi a primeira vez que eu entendi
que eu, como professora, não queria falhar, eu não queria errar, eu queria acertar tudo, queria tacar a bola no lugar certo. E quando o homem, com muito carinho, com muita graça, chamava minha atenção, ô professora, tá tacando a bola pro lado errado, eu pensava, não quero mais ir para essa aula, até que eu comecei a transformar o meu jeito de pensar. Eu não queria desistir da aula de tênis porque eu tava com medo de errar, mas eu queria ir e tentar consertar até tacar a bola no lugar certo. E aquela emoção de ver ele, aê, conseguiu, era tão bom. Mas esse foi o momento que me fez refletir sobre como os meus alunos muitas vezes deveriam se sentir toda vez que eu o chamava em sala de aula e às vezes tinha aquele silêncio. Ou ainda, muitas vezes quando a gente está em sala de aula e você faz uma pergunta que todo mundo sabe a resposta, mas ninguém quer responder porque tem medo do que as outras pessoas vão pensar ou de como o instrutor vai agir. Então eu acho que é importante, em primeiro lugar, termos a consciência de que todo mundo erra, né? Infelizmente, muitas vezes a gente acha que você ter medo é algo ruim. Na verdade, o medo não é bom você ter o tempo todo, mas você ter consciência do medo das coisas que você tem te faz tomar atitudes. E esse é o segundo passo que eu queria falar hoje. O quanto é importante a gente ter a consciência do medo e, com a consciência, pensar o que a gente pode fazer para conseguir driblá-lo. Então, no meu caso, com a questão do tênis, era ir para aula. Não tinha nenhum jeito, eu não podia me esconder, eu já tinha pago por todas as aulas, então falei, não vou perder, né? Então pensava, por mais que o instrutor vai achar engraçado uma pessoa, né, que não é uma criança tentando aprender tênis, era uma adulta tentando aprender tênis, para mim o aprendizado ali foi muito mais do que acertar a bola perto do senhor para ele conseguir me passar, era persistir, né? E quando você pensa na questão de você enfrentar algo, é muito fácil para eu estar sentada aqui e falar, lute pelos seus medos, vai lá, faz isso e faz aquilo. Não. Primeiro, eu acho que a gente entender que é algo que é uma habilidade que você ganha e com essa habilidade você vai treinando. Então tá lá na sala de aula, tá dando aquele pânico, falo ou não falo, tô na reunião, né? Eu sei a resposta da pergunta que o professor tá me falando, eu sei a resposta do que o meu chefe tá me falando. Não vou falar para não ter medo, mas aos poucos comece a pensar no que você pode fazer, comece a se treinar aos poucos você conseguir falar, se for, por exemplo, medo de falar em público, né? Então, não vai ser uma coisa que você vai acordar do dia pra noite, hoje eu vou falar tudo que vai aparecer na sala de aula, né? A professora perguntou, vou responder. Não vai ser assim, mas eu acho que você ter a consciência, primeiro, do que o seu medo é, e segundo, ter um plano de ação, e acho que essa é a palavra do dia, ação, porque se você não tomar nenhuma ação, nada vai mudar, né? E isso me faz pensar que o medo muitas vezes pode impedir pessoas de estarem vivendo sonhos maravilhosos, né? Muitas vezes estão lá pessoas que querem abrir uma empresa, que tem um projeto maravilhoso ou que tem o sonho de viver um relacionamento maravilhoso, mas por medo de estar naquela zona de conforto, preferem ficar com o relacionamento que estão agora, que talvez não está trazendo felicidade nenhuma, né? Então, eu acho que se eu penso em algum conselho para dar sobre a questão de medo, em primeiro lugar, saber que você não está sozinho. Todos nós tememos algo, não tem como não temer, nós somos seres humanos. Número 2, tentar alinhar o seu cérebro, ou ter consciência de quais são os medos que você tem, identificá-los e conscientemente fazer algo para que mude. Então, no meu caso, se fosse, né, como foi o do jogar tênis, era o meu medo do instrutor lá tirar sarro ou
ou errar, né? Ninguém gosta de ser a pessoa que tá errando o tempo todo, né? Foi ir pras aulas e tentar me melhorar. Eu não vou falar que eu sou melhor, que tô 100% no tênis, não. Ainda é algo que eu quero aperfeiçoar, né? Mas é algo que eu tentei. E número 3, eu acho que seria a questão de você tomar ação. E o próximo seria você prestar atenção em ações. E ações, quando a gente fala, são passinhos pequenininhos, né? Que aqui eles chamam de baby steps, que são os passos de bebês. Ninguém vai conseguir ultrapassar, vencer o medo se a pessoa não fala em público. E um dia, não vai ser no outro que ela vai acordar, vai pegar o microfone e vai falar na frente dos outros. Não, mas é consciente da ação que você está, tomar ações para que você possa conseguir falar. Então não vai falar em público por 10 minutos, mas talvez vai pelo menos conseguir levantar a mão para fazer uma pergunta em sala de aula, para que tenha consciência de aquele medo que você tem, todo mundo que está sentado ali também tem, né? Então essa é a mensagem de carinho para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um comentário, de dar a curtida e me deixa saber o que vocês pensam. Vocês já passaram por alguma situação de medo ou já passaram por alguma situação a qual o medo te impediu de conseguir um emprego maravilhoso ou de começar algo novo na sua vida? Me deixa saber nos comentários. Tenham uma ótima semana, tenham uma semana fabulosa e eu vejo vocês a semana que vem. Beijo, tchau.